Então, eu tô fazendo essa live, na verdade, para trazer um comunicado para vocês, um comunicado sério, pelo menos para mim, tá? E eu vou precisar contar também com a paciência de vocês em todo esse tempo. Eu vou contar algumas coisas que muito provavelmente você não sabe, mas que vai fazer sentido. Depois eu vou deixar esse vídeo aqui fixado para você. Dentre elas, meu testemunho e como eu cheguei aqui na internet, um pouquinho da minha vida também, algumas coisas que muitas pessoas perguntam. Então eu já vou deixar aqui de pronto para vocês e responder algumas curiosidades, digamos assim, mas que faz parte. Amém? Primeiramente nós vamos orar e em seguida eu vou falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque estamos aqui todos reunidos em teu nome e a tua palavra diz que sempre, Pai amado, que 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui tem muito mais do que isso. Aleluia. Gente, eu me converti aos 6 anos de idade, tá? E eu sempre falava pra minha mãe, eu lembro muito bem disso, e o Senhor sempre falava comigo, tá? A respeito de canções, né? Falava comigo e eu compunha desde muito nova. E, e eu, inclusive, achava que era só ali onde eu tinha que ficar, mas eu percebi o quanto o louvor, né? Estava me preparando para uma grande batalha espiritual. Então, você que é do louvor, muitas das vezes acha que só está ali, né? Puxa, olha, Deus me deu o dom para cantar. Não, é muito mais do que isso. Você pode tocar os céus com a tua voz e você tem que levar isso muito a sério. Por quê? Porque foi através do louvor, né? Foi o primeiro ministério que eu, de fato, participei na igreja, tá? E aí, a partir disso, eu fui para a batalha espiritual muitos anos depois. Eu fui entender como que o louvor pesa. E foi assim também que Davi começou. Davi começou ali, cantando as harpinhas dele, tá certo? E depois de um tempo, as pessoas acharam que era só harpinha, mas perceberam que aquela harpinha podia o quê? Já podia expulsar demônio. Daqui a pouquinho, tempos passaram e ele se tornou um dos maiores, o maior guerreiro, o maior rei da história de Israel em termos de guerra. Né? E os salmos dele são salmos extremamente fortes, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é não menosprezar, tá? Não menosprezar o teu chamado, principalmente quando se trata do louvor, porque ele tem um peso espiritual absurdo. E foi assim que eu comecei, tá? E outra coisa muito importante, para deixar clara, os levitas não são os cantantes, tá? Na realidade, fazia parte das atribuições dos levitas, que eram quem serviam o templo. E aí, teve uma vez, que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, e o meu pai, ele não era crente, e ele fazia sempre aqueles churrascos, sabe como é que é o Rio de Janeiro? Ele fazia aqueles churrascos, né? Aí chamava os amigos, e eles ficavam tocando pagode, e eu tinha facilidade de decorar as músicas, e eu lembro que um amigo dele falou assim, essa daí vai ser pagodeira, né? E a minha mãe disse, e eu me lembro disso, que eu me respondi bem assim, não, eu vou ser missionária. Eu vou ser missionária. Então, isso era muito, muito, muito forte em mim. Só que, obviamente, né? Eu não devia estar cantando aquelas canções. Eu tinha 6 anos de idade e achava que aquilo dali era... vamos supor, eu podia cantar também, porque eu tinha um pai que não era crente, né? E uma mãe muito novinha. Minha mãe me teve de 14 para 15 anos, né? Minha mãe ficou grávida com 14 anos e me teve com 15. E logo fez 16 em seguida. Não, minha mãe me teve com 15 e teve com 16, isso. Então, assim, e ela ali foi quem me levou e me conduziu à igreja, tá? E depois disso, hoje a minha família toda convertida. Mas antes era só mesmo eu, a minha mãe. Na verdade, eu acho que eu me converti antes da minha mãe, porque minha mãe me levou na igreja, estava visitando, e eu pedi para ela assim, eu quero aceitar Jesus. Porque eu tinha entendido a mensagem do pastor Celso, na época. Que até hoje, ele é até hoje lá em Barra do Piraí, né? Pastor da segunda igreja de Barra do Piraí. E eu lembro quando ele abriu os braços, assim, eu tinha só 6 anos, gente, por isso que eu falo, não menospreze as crianças, tá? Então eu lembro quando ele abriu os braços falando de Jesus. Eu me lembro dessa cena. E eu me lembro que quando ele terminou aquela pregação, eu já estava totalmente envolvida. Parecia que era só uma criança que achou legal, mas eu sabia que a partir daquele momento eu era crente, né? Era assim, é assim às vezes que a criança pensa, né? E foi passando o tempo, e eu percebi que Deus tinha muita coisa para mim na área de batalha espiritual. Algumas coisas eu não entendia, muitas delas eu não tinha maturidade nenhuma para entender, porque são coisas novas e muitas das vezes nem quem está ao teu redor tem, porque são coisas para um tempo que ainda não chegou, como aconteceu com Daniel. Daniel, no capítulo 12, o próprio anjo fala para ele, olha, fecha esse livro porque essas coisas não são para agora. Então tem muita coisa que, às vezes, Deus você sabe que tem, mas Deus não vai te revelar naquele momento como você deve usar, porque não é para aquele tempo. Mas você precisa confiar no processo, né? E esse processo é muito dolorido. Esse processo dói, esse processo envolve perseguição, principalmente para onde Deus vai te levar. Então, às vezes, você não entende, por exemplo, né, como é que você era pequenininho, pequeno, às vezes na própria escola, tá? Às vezes na própria igreja, e tinha tanta perseguição. Obviamente que maldição sem causa não conta pouso, tá? Tem muita coisa que a gente acaba vivendo consequências de coisas ou que a gente fez, ou de coisas que os nossos pais também fizeram. Eu não estou falando que você morre pelo pecado dos seus pais, mas existem, sim, consequências, inclusive espirituais. E que, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e faz dele o seu Senhor e Salvador, né, você pode sair desse âmbito de maldição, porque ele já carregou, ele levou sobre si as suas maldições. Mas para isso você tem que se posicionar, né, e entender de batalha espiritual, porque você é uma criancinha, você acabou de se converter. Então, assim, as coisas, elas acontecem
Mas você precisa aprender a lidar com tudo isso, né? E muitas pessoas nessa caminhada acham que são convertidas e não são. Por quê? Porque o que sentem até aquele momento é o quê? É uma admiração por Jesus, mas não são ainda amigos de Jesus Cristo. A gente vê isso, por exemplo, com Pedro, o discípulo, né? Até então discípulo, Pedro, me surpreendeu absurdamente. Porque Pedro, ele se destaca nos evangelhos. Na verdade, olha, Realengo, no Rio de Janeiro, ele se destaca nos evangelhos, né? O apóstolo, até então, o discípulo Pedro. E quando Jesus falando que ele ia ser perseguido, né? E que aprovia que o pastor, quando o pastor fosse preso, fosse enganado, tudo, que as ovelhas iriam se dispersar, o que Pedro fala? Ele fala assim, olha, eu não vou te abandonar, né? Se fosse, eu morreria por você. E aí o Senhor fala para ele, olha, Pedro, né? Satanás pediu para se andar a tua alma para quando você se converter, olha só isso, quando você se converter, ele não era convertido, gente. Para quando você se converter, você fortalecer os seus irmãos. Então, o que significa? Significa que muitas das vezes a gente acha que é convertido e a gente não é. Significa que muitas situações da nossa vida acontecem. Por quê? Porque a gente precisa entender quem a gente é em Deus e tomar posse daquilo que Deus nos deu, né? Então, durante a minha vida inteira, e principalmente você que tem chamado para a batalha espiritual, né? Chamado apostólico e tudo, né? Eu fui muito perseguida. E tive que aprender a lidar com isso, tá? E o Senhor permitiu que eu fosse quebrada ali e transformada na casa do olheiro para que eu aprendesse a ser humilde. E isso demorou. Não foi da noite pro dia. Porque até então, a gente, as ofensas, né? Quando você tá no processo, o que você pensa, o que eu pensava, né? Pelo menos quando eu era adolescente, essas coisas, né? Que você fica com raiva, ou você fica triste, ou você não sabe lidar com aquilo, né? As suas emoções, elas ainda estão se formando, e você não entende, muitas das vezes, como que alguém, às vezes, da própria igreja, né? Se levantou daquela forma contra você. Não é alguém do mundo, é alguém da igreja, ou é alguém da tua família. Então, assim, mas de fato, isso precisa acontecer, tá? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu vi aqui uma pergunta, tá? E como saber que você foi chamado para a batalha espiritual? Se você nasceu de novo, você foi chamado, porque existe uma batalha espiritual acontecendo right now, exatamente agora, nas regiões celestes. Existe uma batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a tua luta é contra principados e potestades. E ela fala também que você tem armadura. Quem vai usar armadura se não tiver numa batalha? Está dizendo que todos nós, fortalecei-vos na força de seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, absolutamente toda. O capacete da salvação, o coração da justiça. Então, de fato, você sim, pode ter certeza que você tem chamado para a batalha espiritual. A questão é saber se você tem chamado para a linha de frente. Essa que é a grande diferença, tá? Então, quem é chamado para a linha de frente, que aí rola esses lances da perseguição e tantas outras coisas que você não entende por que está acontecendo, tá? Você é o esquisito, estilinho João Batista, tá? Mesmo que você não tenha aquela intrepidez de João Batista, você sabe que você é meio esquisito, tá? Você é estranho e você passou a vida inteira se fazendo da sã. Sabe? Faça a sã, gente, né? Para que as pessoas pensem o quê? Olha e façam assim, puxa, que pessoa normal. Que pessoa normal. Porém, no fundo, vocês sabem ali que está interpretando, está fazendo a sã. Então, gente, como fazer a sã? Né? Muitas das vezes Jesus se fez do são, né? Porque a gente sabe que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E ele disse bem assim, olha, eu teria muita coisa para falar para vocês, mas eu não tenho condição de falar agora porque vocês não se portam. Então, assim, faz a sã, tá tudo certo, entendeu? Passa no teste, tá? Para ninguém te internar antes da hora. Aí, na hora certa, você começa a falar de batalha espiritual. Você vai começar a ter a autoridade que Deus está te entregando, mas na hora certa. E muitas das vezes, você que tem chamado para batalha espiritual, o que você faz? Você vai e começa a ficar tão maravilhado com as coisas que Deus está te ensinando, que você começa a falar para todo mundo. E aí, a perseguição. Tem algumas perseguições que você mesmo provoca e não sabe, achando que você é uma voz profética naquele tempo e que isso é perseguida normal. Mas, na verdade, você é uma voz imatura naquele tempo. Uma voz precipitada naquele tempo. E aí, eu também fui essa voz precipitada durante muito tempo, até entender. Tá bom? Então, presta atenção. De fato, quando Deus começa a te revelar coisas diferentes, você vai precisar suportar. E é por isso que, nesse processo, você precisa entender quando falar. Porque enquanto aquilo não está embasado dentro de você, aquilo não está firme dentro de você, você sim corre o risco, inclusive, né, de abandonar. Abandonar aquela direção, aquele chamado, sabe por quê? Porque você pode achar que aquilo não é pra você. Porque é muita perseguição, porque é muita coisa, quando na realidade, gente, é só o tempo errado. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele ficou muito tempo aprendendo. Ele ficou 3 anos ali, depois não sei, mais 10 anos, se eu não me engano. Então, quando ele começou a ter aquele tipo de autoridade que ele começou, tá? Ele já tinha passado por um processo muito grande, e um cara que era super eloquente, que sabia falar muito bem, sabe? E tudo, ele ficou muito tempo em silêncio, sendo rejeitado e sendo humilhado. Isso faz parte de um processo para você se tornar, ali naquele tempo, como o próprio apóstolo Paulo fala, um apóstolo, né? Todo apóstolo tem chamado para a linha de frente de batalha espiritual. Todo apóstolo tem chamado para a linha de frente, 100%. Tá? Então, se você conhece um apóstolo, eu conheço apóstolos que não entendem de batalha espiritual, e são apóstolos, certo? Então, eles estão certamente no lugar errado e vão trazer peso para eles mesmos, tá? Por quê? Porque todo apóstolo entende de batalha espiritual. E se ele não entende, ele sabe que ele tem um chamado para a linha de frente. Ainda que ele não entenda, porque está todo mundo disposto a aprender. A questão toda é saber
né? Se aquela pessoa ali, ela tem chamado para linha de frente. Então esse é o problema. Não é problema, né, a gente não saber tudo. Por exemplo, né, o apóstolo Paulo era judeu? Era, da tribo de Benjamim. Então, assim, a questão toda é chamado de linha de frente. O chamado apostólico, por exemplo, ele tem essa pegada, né? E hoje, o que a gente fez? A gente matou alguns ministérios. Existem 5 ministérios e nós matamos alguns ministérios. Como, por exemplo, o ministério de mestre mesmo, né? Ele não é, tipo assim, nem citado muitas das vezes na igreja. As pessoas reduzem aquilo dali à aula de EBD, né? Escola Bíblica Dominical para quem teve, tá? Que é, de fato, maravilhosa, mas não é só aquilo. Aquilo ali, gente, tem que ter uma escola dentro da igreja. Tem que ter uma escola dentro da igreja ensinando a profundidade da palavra de Deus. Outro ministério que mataram foi um ministério profético. Por quê? Porque tem profetas nos dias de hoje, tá? Então, assim, João Batista foi o último profeta antes de Jesus nascer, né? A Bíblia mesmo explica isso, tá? Que ele foi, aquele ministério profético da Antiga Aliança encerrou em João Batista. Foi o último profeta da Antiga Aliança, e aí ele entra na Nova Aliança, tá? E as pessoas falam o quê? Falam que profeta não existe. Muitas igrejas explicam isso, que a maior profecia, gente, está na Bíblia, mas profeta existe. Sabe por quê? Porque se no fim dos tempos a luta da igreja seria contra os falsos profetas, é porque os profetas verdadeiros existem. Não existe falso se não tiver verdadeiro. Não tem como falsificar uma coisa. Então a Bíblia fala que os falsos profetas, eles carregam o espírito do anticristo, que está no mundo muito antes até mesmo do anticristo se manifestar. E como é que acontece? Os falsos profetas, a Bíblia diz que eles saem de dentro da igreja. Tá? Senão não é falso profeta, ele é um feiticeiro. Então quando você vê uma pessoa ensinando coisas contrárias à Bíblia, mas nunca esteve dentro da igreja, ela não é falso profeta. Ela não é profeta. Nunca foi. Ela é uma feiticeira, ela é um pagão, seja o que for, mas não é falso profeta. O falso profeta necessariamente tem que ter passado, tá? Tem que ter estado com os irmãos, tá? Mas a Bíblia mesmo coloca lá em Tessalonicenses assim, olha, eles não pertencem a Deus, porque se fosse dos nossos, eles teriam permanecido conosco, mas saíram do meio de nós. Então, de fato, né, eles não são dos nossos, mas eles saíram de nós. Então, o falso profeta não é o convertido que cai. É o convertido que, na verdade, ele não sai da igreja. Ele diz que não sai dos caminhos do Senhor e ele começa a ensinar doutrinas distorcidas. Então, temos alguns falsos profetas que você conhece, que outrora eram pastores eloquentes e hoje parecem hippies, né? Quem já viu? Tem um pastor assim, né? Que, de fato, pode ser uma pessoa, né? Eu não falo da pessoa dele. Eu falo do espírito de falso profeta que paira sobre esse homem. Né? Então, como esse, tem muitos outros. Que outrora ele era eloquente, todo mundo conhece a história desse homem, né? Ele era um pastor eloquente, e aí ele foi pego num caso de adultério com a secretária dele, e aí a igreja nunca mais, né? Porque a igreja tem disso também. Jesus perdoa, mas a igreja, às vezes a gente se acha muito santo, né? Muito santo. Então, assim, muita gente que cai, que peca, a igreja não dá outra chance. Isso eu acho muito feio, tá? E aí o que aconteceu? Ao invés dele aceitar a humilhação, porque assim, as pessoas perseguiram ele, mas ele fez por onde? Ele cometeu um adultério com a secretária e ele era o boom dos pastores na época. Então, ou ele fazia que nem Paulo, tipo assim, não importa quantos outros me pise, eu não saio daqui por nada porque eu sei o prêmio que me vai ser entregue. Pra mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Ou eu viro uma alternativa e começo a bater em quem me feriu. E foi isso que esse pastor fez. Passando o tempo, ele se recuperou, mas nunca se recuperou emocionalmente, senão ele estava lá, sendo humilhado, até Deus restaurar a sorte dele, porque isso aconteceu com várias pessoas, aconteceu com Davi. Davi não pecou pequenininho. Olha o que Davi fez no caso de Batseba. Demorou, mas Davi nunca ficou reclamando ou batendo nos outros que apontavam para ele. Quando ele sofreu aquele golpe, que o filho dele pisou no trono, chegou alguém da tribo de Benjamim, pegou e apontou e falou: ah lá, ó, isso mesmo, você roubou o trono de Saul. E aí os que estavam com ele queriam matar o cara. Ele falou: não façam isso. Não faça isso. Para que o Eterno veja o que está acontecendo. Porque ele sabe o seguinte: alguma coisa de errado eu fiz. Deus é justo e eu não. Ou eu não vigiei, ou eu pequei. Um dos dois. Ou é uma prova, ou é uma tentação. Tipo, não tem muito pra onde fugir. Se ele é justo e eu não, tem alguma coisa acontecendo. Então, Davi, ele tinha essa humildade. E é por isso que, apesar das besteiras que ele fazia, que não são, entre aspas, né? O Senhor o restaurava e o levava pra onde ele precisava ir. Tá bom? Só que tem pastores, por exemplo, que pecam muito seriamente, desviam muito do foco e depois, gente, surtam e viram os maiores inimigos da igreja. Por que eles viram inimigos da igreja? Porque eles são orgulhosos. São os falsos profetas. Leviatã já dominou o coração deles. E eles são orgulhosos. Então, ao invés deles se colocarem ali, não importa o quanto me humilhem, uma hora Deus vai ver e Deus exalta a cabeça de todo mundo que se humilha. Essas pessoas pecam e não sabem se humilhar para voltar num lugar de honra. Dificilmente voltam. Então, são os falsos profetas. Eles se magoam, se decepcionam com a igreja e, de repente, eles se veem batendo na igreja. Mas por quê? Porque bateram neles por algum motivo. Por isso que eu achei tão perigoso quando uma cantora que era fã de MPB, que tinha aí o Djavan como fonte de inspiração, compôs uma canção e que estourou e fez sucesso entre os brasileiros e até chegou fora do Brasil aí, no caso da igreja, tá? Por quê? Fez sucesso entre os cristãos, todo mundo chorando, falando da ilha de Marajó.
era uma verdade que dói o nosso coração, mas isso não significa que a verdade está só na boca dos profetas verdadeiros, mas também dos falsos. Então, no caso dessa menina, com certeza, eu não acredito que foi de propósito, mas o espírito de falsa profecia, ele vem sobre o ressentido. E aí, essa pessoa, né, ela mesma conta que se decepcionou muito, muito, muito com a igreja, tá? E aí, ela ficou muito triste por coisas que ela viu, tá? E viveu. E assim, e de fato, ela viveu injustiças. Viveu muitas injustiças. Ela tinha razão. Só que o que acontece? Ela tinha que levar aquelas coisas para Deus. Por quê? Porque minha é a vingança. E ela usou a voz dela e muitos pastores, tá? Apóstolos, bispos, falando que a menina era a voz profética. Só que, na verdade, ela era ressentida, tá? Ela era ressentida. E aí, ela mesma disse isso, tá? Disse isso. Ela falou sobre isso. Que ela se decepcionou muito com a igreja. E aí todo mundo liberou aquelas palavras que ela disse sobre Marajó. E naquele tempo, diante de Deus, eu vim aqui chorando até vocês, trazer uma mensagem profética, implorando para vocês pararem de cantar aquilo. Por quê? Porque ainda que fosse verdade, aquela história, aquela voz, aquela inspiração não vinha de Jesus. E que Leviatã estava se levantando. Obviamente que não era por causa de uma menininha que isso aconteceu. Porque maldição sem causa não encontra pouso. E a gente tinha, era muita brecha. E eu implorei para não atrair a ira de Deus. O que aconteceu? Todo mundo cantando sobre a ilha de Marajó. Fazemos isso para nós mesmos, mas ninguém pediu perdão. Então você estava, sabe o que você estava fazendo quando você cantava essa música? Assumindo uma culpa. Assumindo aquele lugar de pecado, assumindo aquele lugar de criminoso. E ninguém pedia perdão na música. A música não pede perdão, ela só bate na igreja, ela só reclama. Então a inspiração estava errada. Sabe o que aconteceu? Um monte de pastor veio na internet falando o quê? Levando para altar, gente, assunto de música, falando sobre Marajó. Levando aquelas pessoas toda aquela emoção. Quando, na verdade, perguntam onde estão esses pastores que ficaram levantando bandeirinha de Marajó hoje. Ninguém fez nada. E quem estava falando que aquela inspiração não estava certa, tá? Pode ter certeza que ajuda Marajó muito mais. Muito mais. E faz obra missionária. Mas não fica filmando, não. Eu, por exemplo, vocês já viram ficar filmando aqui? Ação missionária que eu faço, gente que você vai ajudar, situações que você ajuda. Você viu eu fazer isso? Mas só que eu, sem brincadeira, gente, Deus conhecia meu coração na época. Porque eu realmente, de fato, o que a mão direita faz, a esquerda não precisava ficar sabendo. E eu estava vindo falar, gente, na autoridade do nome de Jesus. E as pessoas simplesmente estavam tocadas pela emoção. O que era aquilo? Leviatã. O espírito de falsa profecia já tinha tomado conta da igreja. E sabe o que Leviatã fez a igreja fazer? Confessar com a boca. Lembra que tudo no mundo espiritual é assim? Até mesmo quem aceita Jesus. Confessa, tipo assim, sente no coração, ela não é salvo. Está dizendo aquele que confessa com a boca, mas só que primeiro, olha só, sente no coração e confessa com a boca. Está escrito, aquele que crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, né? E confessa com a boca, esse será salvo. Então o que aconteceu? Essa menina, que na minha opinião foi uma vítima também, não acho que ela foi culpada, tá? Porque eu não acho que ela estava com consciência dessa batalha espiritual, tá? Do que estava acontecendo no nível espiritual, e simplesmente começou a colocar para fora, na canção, um nível de ressentimento absurdo que ela tinha da igreja, e não uma mensagem de Deus, embora o que ela estava falando era verdade. Porque Satanás, quando tentou Jesus, ele só falou Bíblia. Ele falou assim, olha, se você é o filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, então por que você não se joga daqui? Ele só falou Bíblia. Mas se a intenção do coração não estiver alinhada com o que Deus quer falar naquele momento, aquilo dali não é uma voz profética, tá? Embora aquela menina, na minha opinião, mais uma vez eu digo, foi uma vítima. Vítima talvez dos seus sentimentos, e aí o inimigo entrou e acabou vendo nela uma oportunidade de usá-la, tá? Em âmbito nacional, tá? E aí, eu sim tenho certeza, gente, assim, quando Deus começou a falar comigo, que Leviatã ia se levantar com força. Pouco tempo depois, tá? Por quê? Porque o que estava sendo invocado era a respeito da ilha de Marajó. Preste atenção, a menina não tem culpa de nada. Ela não, assim, ela simplesmente estava naquele momento, é uma menina, gente, é uma menina, tá? Mais ou menos, porque tem quase 30 anos, né? Mas assim, tô falando na fé. Então ela estava triste, estava magoada, e aí acabou falando. O problema são as igrejas. Depois do que aconteceu, olha só. E aí, o que acontece? Antes dela lançar essa música, eu vim aqui e eu falei aqui pra vocês, gente, tá vindo um tempo de juízo muito grande na igreja. Só que o que acontece? As nossas ações podem acelerar o juízo de Deus. E o que foi invocado foi Leviatã. Naquelas canções, tá? Marajó é o maior sistema de ilha fluvial do planeta Terra. Eu não sei se você sabe disso. E aonde tem água, Leviatã, ele busca atuar. Aonde tem água, Leviatã busca atuar, tá? Por quê? Porque eles não podem simplesmente fazer, eles usam a natureza. Diz a Bíblia que a natureza, a criação, ela geme. Por quê? Porque ela está sendo escravizada, não por sua vontade, mas pela vontade de quem a sujeitou, tá? E aí, a culpa é da menina? Não. A culpa é do programa? Não. A responsabilidade é da liderança que diz que é apóstolo, diz que são líderes, dizem que tem chamado para a linha de frente e não tem discernimento espiritual. Isso é nossa responsabilidade. Então, quando a gente ouve alguma coisa, não importa se é verdade ou se é mentira. O discernimento de espíritos vai te mostrar. Gente, mas o que ela falou é verdade? É verdade. Totalmente verdade. Mas os falsos profetas, eles vêm com a verdade, com outros objetivos. É mais ou menos o que muitos coaches, que não são coaches, estão fazendo no altar.
Eles vêm trazendo uma verdade mascarada para poder manipular a emoção das pessoas. Isso aconteceu, por exemplo, com essa canção, tá? Não necessariamente a pessoa sabe o que está fazendo. Eu acho que a maioria dos coaches, né, que trazem alguns assuntos, assim, muito específicos, né, do fato dessa inspiração de Daniel Goleman, né, que é aí uma das maiores inspirações dele foi Dalai Lama, né? E o budismo. Hoje a gente ouviu e aprendeu com o testemunho do nosso querido irmão que era budista, e ele explica que por trás de toda essa questão da inteligência emocional do budismo, existe o que, pessoal? Existe o altar para Mamon, né? Para o dinheiro. Por quê? Porque eles visam, com toda essa bondade, transformação, controle da mente, para você atingir um nirvana, que você fique rico. E é exatamente isso que os coaches estão querendo. Sabe por quê? Se esses coaches gospels quisessem realmente sarar, eles não cobravam 5 mil reais por um evento, 7 mil reais por um evento. Eles cobrariam um preço justo que outras pessoas possam participar. Então, esquece, tá? Ele falou algo sobre o budismo que eu fiquei impressionada. E aí, o budismo, tá, gente, é de onde veio e inspirou Daniel Goleman. Daniel Goleman é o chamado pai da inteligência emocional, tá? Eu, por exemplo, tá? Não sei se você sabe, mas eu, inclusive, tenho formação em inteligência emocional. Mas eu abri mão de tudo isso. E por que eu tive essa formação? Na época da engenharia, tá? Eu fui escolhida junto com outras pessoas numa empresa que eu me destaquei, uma empresa francesa, e aí nós fomos para um treinamento, tá? Então, quando eu vi aquilo ali, quando eu comecei a estudar de batalha espiritual, eu falei assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Por quê? Porque é verdade, porque tem muita coisa ali que a Bíblia diz, tá? Se você pega, gente, o Evangelho segundo o Espírita, o Evangelho segundo o Espiritista, tá? Olha aqui, ó, fiz minha formação, Deus me chamou de volta. Eu não estou dizendo que você simplesmente vai ter que rejeitar todo o conhecimento que você teve na tua vida, mas você vai ter que submeter esse conhecimento na cruz, embaixo da autoridade do nome de Jesus, e vai ter que ver a inspiração de cada conhecimento que você adquire para você usar da forma certa, tá bom? Muitos dos conhecimentos, a gente consegue enxergar e analisar situações. Muitas pessoas conseguem, por exemplo, ser tratadas, com certeza, e muito bem tratadas, fazer terapias, entendeu? Ser tratadas por psiquiatras, psicólogos. O coach, gente, ele não fica... A questão do coach era para as empresas, tá? Isso está sendo trazido para as igrejas, mas a questão do coach era o quê? Para você conseguir atingir suas metas, tá? Para você conseguir atingir os seus objetivos, que não é a questão de cativeiro espiritual, não é probleminha assim, tá? Então o coach está trazendo para a igreja o seguinte, isso é problema de alma. Ele precisa ser resolvido com racionalidade. Onde já se viu alma e racionalidade estarem tão juntinhas assim? Sim, o culto racional, gente, sim, você tem que pensar nisso, é na tua mente. Só que essa pessoa precisa submeter todos esses conhecimentos a Jesus e aplicar aquilo que Jesus mandar ela aplicar no consultório dela. Na minha opinião, não é no púlpito, não é no altar. O altar não pode estar contaminado com outro tipo de inspiração a não ser o Espírito Santo. Amém? Então esse é o primeiro ponto, tá? Então, assim, as pessoas estão ganhando muito e muito, muito dinheiro. Tá? Muito e muito dinheiro. Uma coisa é você cobrar, tá? Porque a Bíblia fala para você investir no reino, para você adquirir sabedoria com todos os seus bens. De graça recebei, de graça dai, que é o quê? É salvação. A Bíblia fala, né? A salvação é gratuita. Então Jesus ali estava passando autoridade para aquelas pessoas e mandando que elas divulgassem as boas novas do evangelho. Então você não pode cobrar por um pedacinho no céu. Você não pode cobrar para apresentar Jesus a uma pessoa. Isso não existe. Aqui, entenda por que você tem direito à salvação. Clique aqui e compre já. Isso não existe. Tá? Você tem que fazer isso de graça. O que você pode, sim, ter uma escola. Isso desde os tempos bíblicos, gente. Tinha escola. E eram bancados, tá? Por aquelas pessoas. Não pense que a escola de profetas do apóstolo, que o apóstolo Elias, né, que o profeta Elias tinha, tá? Era do vento, tá certo? Ali, aquelas pessoas tinham juntado dinheiro durante a sua vida, tá? Tinha também toda uma estrutura, aquilo dali tinha estrutura boa, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender não é assim. Então, sim, a pessoa pode cobrar, tá? Eu tenho cursos pagos e eu tenho cursos gratuitos. Então, todo mundo tem, eu não tenho nada. Você pode assistir os cursos gratuitos que tem aqui, que eu disponibilizo para você. Então, tem gente que fala assim, por isso eu não pago nada, eu vou direto para a palavra. Tá errado. Aposto que o teu pastor pagou para fazer teologia. E hoje, você pode entender algumas coisas porque ele aprendeu e ele estudou com o mestre. Então, a gente não pode... Isso que eu falei no início da live. As pessoas estão matando os mestres. As pessoas estão matando. Por quê? Porque elas não valorizam quem tem condições de ensinar. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Não tem problema de você, por exemplo, né? Você tem custos, você tem uma série de coisas. Porque a gente aqui, eu para te dar aula, tem gente... Por exemplo, que não é crente, que vai fazer, por exemplo, um marketing, né? Porque eu tenho uma empresa de marketing. Então eu tenho pessoas que fazem lançamento para outras pessoas. Eu tenho pessoas, né, que cuidam das redes sociais de outras pessoas. Então o que acontece? Tem pessoas que são crentes e tem pessoas que não são crentes. E elas precisam de um salário, tá? E da mesma forma, elas me servem. Então, não sou só eu dando aula para as pessoas. Existe uma estrutura para ser paga, existe um monte de coisa, existem pessoas que precisam receber, né? Que estão ali diariamente fazendo aquelas atividades, estão disponibilizadas naquele horário ali, né? Pessoas que não são cristãs, não tem problema de você cobrar. Não tem problema de você cobrar para entregar um ensino ou algo assim, uma especialização, como o teu pastor paga, por exemplo, para fazer teologia. Agora, você vai pegar e falar o seguinte, 7 mil reais a entrada.
um final de semana com você. Você é o quê? Então, assim, para começar, por que essa questão de coach é tão pesada? Primeiro, porque a inspiração veio do budismo. E hoje a gente aprendeu, né, com uma das maiores referências que eu já li até hoje a respeito do budismo e que se converteu, que o budismo, por trás de todo o estudo para você atingir o nirvana da inteligência emocional, pelo qual Daniel Goleman se inspirou, o objetivo é que todo mundo precisa, todo budista, né, tem que buscar, na verdade, lá por trás, estou falando dos sacerdotes. Não estou falando, me converti ao budismo. Estou falando dos sacerdotes. Buscar, no fundo, esse é o segredo dos sacerdotes, porque os pais dele eram extremamente devotos, tá? É a prosperidade. Mas não é uma prosperidade que a gente aprende na Bíblia, é a riqueza. Então, por trás do budista, tem isso, dos budistas sacerdotais, tá, gente? E com certeza Dalai Lama, né, que é aí o que eles chamam de a reencarnação de Buda, obviamente tem esse valor por trás, tá? E ele que inspirou a tal da inteligência emocional, que para mim não é a inteligência emocional verdadeira. Toda fonte de inspiração que o Espírito Santo não está, não deve ser o quê? Não deve estar no altar. Embora eu respeito, né, os talentos que Deus colocou natural nessa pessoa, mas ele sim pode corromper esse talento, tá? Quando ele mistura com o Deus errado. E ele misturou com o budismo, tá? Nossa, então o coach não pode ajudar ninguém? Claro que pode, o próprio nome é esse, treinador. Tá? Coach significa treinador. Então pode. E eu tenho amigos que são coaches, treinadores, né? Eu tenho amigos que são psicólogos, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, como eles ajudam as pessoas. Mas no lugar certo. No consultório deles, onde eles podem cobrar pelo trabalho deles. Não onde a pessoa pega, faz um discurso super coach, tá certo? Traz aquela pessoa a se emocionar, chega no final, pede oferta para selar. Dá-me paciência, né? Inteligência emocional pura. Tá? E, enquanto isso, esses coaches, pastores, coaches que não são pastores, coaches que são, seja o que for, tá? Muitas das vezes não é nem o pastor daquela igreja, eles chamam um coach para estar pregando ali. Olha só, que grave. E aí, no final, tem oferta para selar ainda. O quê? A mensagem de inteligência emocional. Eline, você tem visão espiritual de ver anjos e demônios? Sim. Sim. E é por isso que eu fico tão assustada, por isso que eu fico tão assustada. Tá? Então, por exemplo, mantras, lei da atração, tudo isso, né, é um contexto para deturpar aquilo que a própria Bíblia ensina. Tá? Tudo isso é um contexto para quê? Para você buscar as bênçãos daquele Deus sem o Deus das bênçãos. Isso é a doutrina de Balaão, tá? Que está sendo disseminada por muitos coaches que não são coaches, na realidade. São todos? Não, claro que não. Não existe você generalizar isso, tá? Mas, infelizmente, muitos. E aí, pessoal, essa doutrina vem, olha só como é que a gente já passeou, né? Desde a época daquela menina de Marajó, tal. Aí o que aconteceu? Aí a gente passou ali pelos coaches, passou pela doutrina. Eles vêm de dentro da igreja. Os coaches, tá? Que você deve temer, ou que você deve se atentar, não são aquelas pessoas que são profissionais, estão oferecendo ali um trabalho, tá? Tá tudo bem. Os coaches que você deve se preocupar são os coaches que eles inserem no seu discurso, numa pregação, no altar. A inteligência emocional diz isso. A inteligência emocional diz aquilo. Tá pregando ou não tá pregando? Tá pregando ou não tá pregando? Então, assim, é lógico que você pode usar uma base científica, tá? Uma base científica para referência. Mas só que tá acontecendo o contrário. Quando você percebe, a pessoa já tá trocando. Ela tá dando um discurso de coach e para disfarçar, usa uns versículozinhos. E no final, pede uma ofertinha para selar. O quê? O treinamento do coach. Dá pra entender? Então, assim, e quando vão fazer programas? Não sei quantos mil. Não sei quantos R$1.000. Um programinha. Ué, você quer salvar a vida? Quer resgatar a vida? Tá, tem que investir. Tem que valorizar. Eu sei que tem que valorizar. Agora, mandar a pessoa vender carro, vender tudo pra pegar e pagar? Mas você paga um MBA. Mas qual é o teu objetivo central? Qual é o teu objetivo central? Até onde vai isso tudo? Será que você não percebe? Se você não percebe, é o próprio Deus que está fazendo você não perceber para trazer o juízo sobre a sua vida. Porque às vezes você já foi tão longe que Deus não vai te trazer o arrependimento exatamente para você passar pela pena. Você pode usar o teu conhecimento, o teu talento para pregar? Sim, eu sou engenheira, eu faço isso o tempo todo. Eu sempre estou trazendo para vocês números, eu sempre estou mostrando para vocês como é que a batalha espiritual ela afeta o mundo que a gente está vivendo. Olha só, gente, no Amazonas, por que que o Principado Leviatã, olha lá, eles são os campeões de câncer no útero. Então, olha aqui o que a estatística diz, olha aqui o que a Bíblia diz. Tá tudo bem você usar o teu conhecimento e as suas habilidades na hora de você ensinar. Tá tudo bem com isso. A questão toda é quando você começa a transformar aquilo ali numa doutrina. E aí as coisas elas se unem. Tá? Eu me converti aos 6 anos de idade, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor quando eu tinha em torno de 22 anos. Não tenho... E aí, as coisas foram acontecendo, eu me desviei do Senhor assim que eu
que eu me formei numa faculdade, eu estava fazendo outra. Eu sou formada em administração de empresas e engenharia. Então, durante a metade do curso de administração, eu fiz as duas faculdades juntas. Depois eu me formei em administração e continuei só com a engenharia. E a partir daí eu fui estudando, ficando mais envolta ali nos estudos e nas coisas que eu estava fazendo. Então, por conta dessas duas faculdades e por conta de que eu precisava trabalhar para me sustentar, porque o meu pai me ajudou na minha primeira faculdade, mas ele tinha outros filhos, então ele não podia continuar me ajudando, né, meu pai e minha mãe, a me bancar, eu na segunda faculdade com 22 anos. Então, o que eu tive que fazer para continuar ali? Eu tive que correr atrás e continuar trabalhando. Então, eu trabalhava, né? E depois pegava os conteúdos da faculdade quando eu não podia ir. Eu estudava numa escola federal, então lá as aulas eram o dia todo, tá? Mas só que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que trabalhar. Então, vocês imaginam o nível de esforço que eu tive que fazer para me formar em engenharia, tá? Trabalhando e estudando numa universidade federal, que o curso de engenharia era integral. Então, demorei muito mais do que a maioria, né? Para fazendo, mas eu não desisti, eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho, até que eu não desisti, eu consegui, né, finalizar ali. Nesse meio tempo, gente, eu conheci uma pessoa que era o primo da minha melhor amiga. E o primo da minha melhor amiga, né, e nós tivemos um relacionamento, perdi minha virgindade, assim, comparado com as minhas amigas, tá, e comparado com o mundo, né, e até mesmo com as pessoas da igreja, porque a maioria das minhas amigas dentro da igreja, elas não eram virgens. Quando eu ainda estava na igreja, até os 22 anos de idade, eu perdi a minha virgindade com 24 anos de idade e fiquei grávida aos 30, tá? Desviada dos caminhos do Senhor, tá? Fiquei grávida aos 30 não, aos 29 e tive bebê com 30. E uma coisa muito interessante que perguntaram aqui, o que te levou a se afastar aos 22 anos? Então, minha imaturidade dentro da igreja. Por quê? Porque muitas das vezes eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Muitas das vezes eu estava muito cansada. E aí o que aconteceu? Quando eu chegava na igreja, as pessoas começavam a me acusar de que eu estava tendo uma vida errada, que eu estava fazendo coisas que eu não fiz. Né? Muitas pessoas, principalmente pessoas mais ou menos, pessoas que andavam comigo. E isso foi me ferindo. Mas eu estou te dizendo que, por isso que eu comecei falando dos falsos profetas, que quando são feridos dentro da igreja, começam a perseguir a igreja. Mas os verdadeiros profetas sabem que não caíram à toa, e ao justo cabe cair 7 vezes e Deus ainda o levantaria. E esperar com humildade a salvação do Senhor. Então, o que aconteceu? A minha falta de maturidade me fez ficar tão magoada, chateada, que quando eu ia para a igreja, tipo assim, chegou um momento que me dava muita vontade de chorar, me dava desespero de ter que ir. Por quê? Porque eu ia ouvir as pessoas dizendo isso. Olha lá, chegou a visita. Chegou, não sei, não perguntava, puxa, Aline, que bom que você tá aqui. Porque, sabe por quê? Porque eu era muito ativa, cara. Eu vivia na igreja, eu fazia tudo na igreja. Fazia tudo mesmo. Fazia tudo. Então eu queria estar em todo lugar. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu fui pra faculdade, que eu fui pra outra cidade e eu voltava, as pessoas começavam a dizer que eu estava fazendo coisas erradas. Gente, eu não estava. Então começaram a dizer isso. Às vezes era uma prova que eu tinha que ficar, né, e tudo. Olha lá, ó, visita aqui, ó. Não aparece, não sei o que, tá achando que... E não era isso. Não era isso. E eu sempre fui de ser muito ativa. Eu fazia muito mais do que a maioria que estava apontando naquele momento, mas eu precisava me formar. Eu precisava trabalhar e muitas das vezes não tinha dinheiro para estar ali. Enquanto a maioria dos meus amigos, né, eles vinham de uma condição financeira muito melhor que a minha. Então eles tinham. Só que eu tinha vergonha, né? Tô contando assim, tô sendo bem transparente com vocês. Eu tinha vergonha de contar que eu não tinha dinheiro. Que eu não tinha dinheiro às vezes para estar ali naquela situação. Que às vezes eu precisava de ajuda até mesmo para comprar alguma coisa no mercado. Eu tinha vergonha de falar, eu não conseguia falar. Eu tinha 22 anos e eu não conseguia falar, tá? E aí, aquilo ali foi me fazendo mal. Eu não queria mais ir pra igreja. Não queria mais ir, mas eu ia. Toda vez que eu ia, eu voltava, eu tinha crise de choro. E aí o diabo entrou. E as pessoas que estavam no mundo começaram a me tratar muito bem. Não me julgavam, porque é isso que o diabo faz. Jesus, meu amigo, não tem nada a ver com aquelas pessoas que te maltrataram dentro da igreja, não. Ou que não tiveram sabedoria para lidar com você. Jesus não estava ali. O mundo não fica mais legal porque as pessoas que estão no mundo te tratam bem. Isso é permissão do próprio diabo. Sabe pra quê? Pra você se sentir acolhido e sair de lá. Isso aconteceu. Então eu me senti acolhida. E aí eu pensei assim, puxa, quer saber? Eles estão dizendo que eu faço isso? Então eu não quero mais ir. Porque eu sou crente a minha vida inteira. A vida inteira. E eu sempre fiz... Cara, eu era até chata. Eu sou crente a minha vida inteira. E aí? E agora? Agora que eu preciso de um apoio, é na igreja que fazem isso comigo. Mas sabe uma coisa muito, muito importante? O meu pastor, na época, sempre me apoiou. E tem muitos que nem isso tem. Mas o meu pastor sempre me apoiou, sempre me amou. Sempre orou por mim, assim como meus pais. E eu sou muito grata ao pastor Celso por tudo que ele fez, porque ele sabe que eu fazia as coisas às vezes errado. Que eu estava afastada dos caminhos, mas ele sabia que aquela menina de 6 anos que chegou diante do altar e falou que queria aceitar Jesus, no dia que ele pregou, tinha realmente sido convertida naquele dia. E quando a gente está no mundo, a gente sabe que a gente é um peixe fora d'água, a gente não se sente no mundo. E você fica assim, você tá ali, mas é estranho, porque tudo que você faz, você sente que é errado, e você sabe que é errado. Então, quando você vai na balada, por exemplo, como eu fui,
Cara, você sabe que é ruim. Você sabe que ali não é teu lugar. No início, eu via demônios. Depois eu parei de ver. Porque eu insisti e fiquei ali. Entendeu? Eu fiquei ali. Eu não saí. Eu não saí. E talvez esse pode ser o teu caso. Eu digo a você, Jesus não merece isso, não. Jesus não merece isso. Jesus não merece isso. Mas eu queria. Eu tava brava. Eu tava brava com a igreja, por exemplo. A igreja não é aquelas pessoas ali. Ou se fosse, eram pessoas tão imaturas quanto eu, que não imaginavam que a sua perseguição ia fazer eu sair, entendeu? Ninguém achava. Quando eu saí, até hoje, quando eu fui procurar alguns amigos, e falar, né, conversar um pouco com alguns amigos daquela época, quando Deus mandou fazer isso, eu ouvi de uma pessoa algo fantástico e eu entendi tudo. Ele falou assim, olha, quando você saiu foi um choque para todos nós, porque você sempre foi tão ativa, você sempre foi tão dedicada ao Senhor. E quando você saiu, todos nós levamos um susto muito grande. Então, quer dizer, a brincadeira deles, muitas das vezes eles não estavam percebendo que estavam me afastando. Eles não queriam fazer aquilo. Só que às vezes o que eu e você a gente faz? A gente se sente vítima demais. E de fato eu fui sim, tá? Vítima de uma situação e de uma acusação que eu não fiz. Mas cara, eu era pecadora. Assim como você. Sabe quem que é vítima? Única vítima da história. Jesus Cristo. Então às vezes a gente se magoa. A gente deixa o inimigo nos ferir dentro da igreja. E a gente pega e sai achando, sabe o quê? Que você tá punindo alguém. Que você não quer mais saber. Quando você não percebe que você saiu da casa do teu pai. Do teu próprio pai. Do teu próprio pai. Você deixou a casa do teu pai para pessoas que não são nem filhos fazerem o que quiserem na casa do teu pai. Isso não é certo. Então se você tá afastado porque você foi magoado dentro da igreja, eu quero dizer uma coisa. Se você sair, quem você acha que vai ficar ali? Quem você acha que vai acolher aquele que foi ferido também? Será que você não percebe que Deus está treinando as suas mãos para a guerra e os seus dedos para a batalha? O espírito do anticristo vai estar dentro da igreja. E você tem que se acostumar com isso e não falar assim, agora eu vou sair. E você acha que está atingindo alguém bebendo? Você acha que está atingindo alguém? Graças a Deus nunca fiz de usar essas coisas, né? Mas eu achava que estava atingindo as pessoas, chocando. Problema, agora vocês vão falar que eu estou fazendo isso? Olha só, 22 anos. Tô fazendo mesmo. Tava lá na balada, beijando os outros. E aí perdi minha virgindade com 24 anos. De uma forma que eu tenho certeza que Deus não queria. Gente, eu me guardei tanto. Eu me guardei tanto. Então, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal. E eu cheguei no fundo do poço. E eu percebi que o inimigo estava me enredando muito. Até que eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, Deus me chamou de volta. Ele não me chamou pela emoção, sabe? Ele só me mostrou que eu iria pagar pelo sangue do meu filho. Se eu não ensinasse os caminhos que eu sabia que existiam pra ele. Como ele suportou tudo isso, ainda me quis de volta, sabe? Ele me quis de volta. E assim, eu não choro por culpa, mas é um amor. É um amor que não dá pra... Como assim? Ele me quis de volta, sabe? E assim, isso me constrange. Como assim ele apagou os meus pecados? Como assim ele esqueceu tudo que eu fiz? Como assim? Isso não entra na minha cabeça até hoje. Sabe? Então o amor dele entrou e me curou. E ele me mostrou quantas vezes eu também tinha magoado outros e feito coisas que fizeram comigo também. Mas como não era em mim, eu não senti. E sabe, eu me vi, o Senhor me deu uma canção que eu contei pra você no início dessa live. Sobre Cantares de Salomão. Onde aquela mulher se desviou, sabe? E ela foi maltratada, né? Outros a possuíram, que não Salomão. Mas ela decidiu voltar porque ela estava doente de amor. E ela não podia suportar viver sem Jesus. E sabe, certa vez, eu saí com uma amiga minha. E a gente foi para um bar. E tinha inaugurado. E a gente estava na porta. E de repente apareceu um homem. E esse homem estava lá. Só depois que eu descobri que era um anjo. Para você ver se você está desviado dos caminhos do Senhor hoje. Se você se desviou para a esquerda ou para a direita. Para você ver o quanto Jesus cuida de você quando você pertence a Ele. E você tem que voltar. Porque Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. E o Senhor começou
a falar comigo. E eu tava nesse lugar com a minha amiga e de repente apareceu esse homem. Perguntou o que a gente tava fazendo lá. A gente tá aqui, não sei o quê. Gente, não tinha um bloqueio na porta pra entrar. A entrada era gratuita. Mas aquele anjo parecia que tava comprando a entrada. E aí ele falou, isso aqui não é pra vocês, que não sei o quê. A gente ficou conversando, do nada, a gente começou a se sentir mal, com sono, não sei o que deu na gente. E a gente foi embora sem entrar no bar. De repente, quando a gente estava andando, tinha um homem atrás. E esse homem, ele estava armado, ou parecia que estava armado, e iria nos assaltar. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para ir embora. E aí a gente foi andando a pé, também minha casa era um pouco perto dali. Nós fomos andando a pé e tinha um assaltante atrás, tá? Moral da história, de repente aparece o anjo, com um carro. E ele fala assim, vocês querem carona? Gente, quem que aceita carona de estranho? Mas naquele momento, a gente tava quase botando o coração pela boca e fazendo cocô na calça. De tanto medo. Aí a gente falou assim, quero! Olha só as bobas, como é que Deus protege? Cara, eu nunca entrei no carro, até então nunca tinha entrado no carro de ninguém assim, tipo assim, vocês querem carona, eu vou levar vocês pra casa. Ele apareceu tão... Mas a gente desesperado, sabe o que aconteceu com o bandido? Fugiu. Porque ele podia ter decidido atirar nós três, mas ele ficou com medo. Eu não sei o que deu, mas depois eu entendi que era um anjo. A gente entrou em casa, o anjo me levou na minha casa. Ele me levou direto pra minha casa e eu não me lembro de ter falado pra ele o meu endereço. E quando ele me deixou na porta de casa, eu saí do carro, o anjo e tudo desapareceu. Desapareceu. Eu estava no mundo. Eu estava no mundo. Mas eu não era do mundo. Então, se hoje você está aqui, está afastado do caminho do Senhor, eu quero te fazer um apelo agora para que você volte. Você pode estar no mundo, mas você não pertence a Ele. Você precisa entender porque Jesus está voltando e talvez você não tenha a oportunidade que eu tive de desviar e conseguir voltar a tempo. A tempo. A tempo. Não temos mais tempo. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar hoje. Você precisa voltar agora. E eu quero saber aqui se você se identifica com essa mensagem e quer voltar ao caminho do Senhor. Pode ser que você esteja afastado. Eu quero que você escreva assim: eu volto hoje. Eu volto hoje. Eu volto hoje. Se você está me assistindo, você está desviada, como dizem. O Senhor hoje vai ajustar os seus passos e eu vou orar por você de uma forma que o que aconteceu comigo, em nome de Jesus, na medida da vontade de Deus, vai acontecer com você. E o espírito do anticristo está dentro da igreja, por isso que você sofreu ali dentro. Está escrito. Eles não são dos nossos. Sabe por que você sofre dentro da igreja? Porque o espírito do falso profeta, ele sai de dentro da igreja. Então não é que a igreja está errada, não é que a igreja é o problema. É porque a igreja tem joio e trigo. E se o trigo se retira, a igreja só vai ficar com joio e vai deixar de ser igreja. Você precisa estar lá e ter maturidade para entender. Anos. Eu acho que foram 2 anos para ele me mostrar tudo. E aí, o que ele faz? Ele começou a me explicar sobre os 12 tronos. E aí a primeira pessoa, o primeiro espírito que eu vi e que eu levei um susto foi Lúcifer. E quando eu vi foi o diabo mesmo. Então, eu vi o diabo. Ele cheira muito mal, inclusive. Ele tem o cabelo preto, pelo menos foi a forma que eu vi, tá? Mais ou menos até aqui. Muito, 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 muito bonito. Porém, o olho é todo preto, não tem essa parte branca que a gente tem, tá? E é um olho extremamente de trevas. Mas ele era muito bonito. Então, no dia seguinte, eu falei com a minha liderança e expliquei que eu tinha visto um homem, tá? Que era um anjo, parecia ser um anjo, mas ele era do mal. Por quê? Porque ele era do mal, mas ele era bonito. E aí, o que a minha liderança falou? Vai orar, porque não existe demônio bonito. É tudo feio. Né? Era algo assim, gente, como assim bonito? Que isso? Eles são todos deformados e tal. Vai orar, menina! E outra coisa, a gente não fica vendo anjo assim, não. Não existe ver anjo. Não existe ver anjo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar, não, Deus, tem alguma coisa errada. Por que sou eu que estou vendo? Por que ninguém acredita em mim? Era o Senhor me fazendo passar pela prova, porque o profeta tem disso. Para ele ser aprovado. As pessoas não acreditam nele. Depois vão acreditar. Lá na frente vão acreditar. E era a prova do Senhor que acontecesse assim. Você deve julgar essa pessoa que falou isso para mim? Não, porque ela aprendeu assim e com certeza já fez isso com alguém. Com certeza você já fez isso com alguém. Você pode ter certeza, que você já desacreditou alguém. E quando foi com você, você se sentiu vítima. Mas você não é vítima de nada. Eu não era vítima de nada. Quem era vítima aqui na história, o único vítima de verdade que era inocente era Jesus. E eu fazia coisas, eu me achava tão vítimazinha, mas quando eu fazia coisa com as pessoas, eu não achava que eu era tão vítima assim. Então é muito fácil você achar que você é isso e daquilo. Ele tem cheiro de morte mesmo. Ele tem um cheiro ruim, é um cheiro de morte misturado com... Só que você pensa numa coisa que já tá fedendo e você joga no fogo. É um negócio que é muito forte. Eu não senti. Deus não me permitiu sentir tanto, tá? Como eu já conversei com o meu apóstolo e ele falou que ele ficou, acho que, um dia vomitando depois que isso aconteceu, porque o cheiro era muito forte. Então, pela misericórdia, eu não senti aquilo tão horrível. Mas eu vi todo de preto mesmo, todo de preto, tá? E ele tinha, assim, tinha pele de ouro, tipo escamas, do jeitinho que tá escrito. Gente, presta atenção.
Então, sumo de enxofre o cheiro. Não sei, porque eu nunca senti cheiro de enxofre assim, mas eu acho que é mais ou menos isso. Uma fede muito, a ponto de você não conseguir ficar. E eu vi. Então, esse foi o primeiro principado que eu vi. O Senhor começou a falar que estava levantando meu nível e que não era mais demônio, que nunca foi o plano dele ficar, sabe, lutando com um CQ de Exu e pomba gira, gente. Nunca foi plano de Deus pra tua vida. E as pessoas, isso aqui é o tranca-rua. Gente, esquece isso. Jesus nunca perguntou o nome de demônio, mas perguntou o nome de legião, porque legião era uma hoste espiritual. Jesus nunca perguntou o nome de demônio, mas ele sabia o nome de Mamon, que é uma potestade composta de 4 cabeças, é uma besta, né? Composta de 4 cabeças. Na verdade, representa o dinheiro, né? Então, são 4 gafanhotos ali, tá? Que trabalham para Mamon. Mamon, na verdade, é uma entidade, uma potestade composta de 4 cabeças. São 4 espíritos malignos, tá? Que comandam ali. Ele sabia o nome. E aí a gente começa a entender em Efésios 4, quando está falando o seguinte, que o plano de Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele foi ao inferno, fez cativo, cativeiro, trouxe dons aos homens, e também para fazer conhecida a igreja, conhecida nas regiões celestes, por principados e potestades. Esse é teu nível, tá? Presta atenção. Presta atenção. Principados e potestades. Esse é teu nível. Aí a gente está querendo saber o Exu de não sei que lá das quantas. Eu sei que Deus pode te revelar isso por alguma causa específica, mas deixa eu explicar uma coisa. O teu nível de guerra precisa mudar. E eu fui passando por cada um dos 12 tronos. Apanhei de todos. Eu ficava toda roxa. Gente, foi um negócio que ninguém, se eu contasse, ninguém ia acreditar e achava que eu era maluca, né? Mas graças a Deus passou. Eu fiquei com a cara chupada que Deus dava. Eu fiquei com uma cara horrorosa. Eu fiquei com uma aparência. Emagreci muito. Todo dia tinha uma luta. Todo dia eu apanhava, cara. Todo dia. Todo dia. As bruxas. Projeção astral, elas saíam do corpo, meu amigo. É aquele nível que tem na África, lembra? Tá? Com ajuda, aquela alma sai do corpo como se estivesse dormindo, tá certo? E eles acessam o ocultismo, tá bom? Por quê? Porque os magos de Faraó transformaram água em sangue também, tá bom, galera? Fizeram Ram sair lá do Nilo, tá? Então existe poder no inferno que a gente não sabe, tá bom? E aí essas bruxas, elas me batiam. Batiam em algumas pessoas ali. Sabe o que elas faziam? Lá na base, isso tem testemunha, tá, gente? Porque todo mundo via, e aí um dia a líder contou pra gente que era isso. Às vezes elas saíam do corpo, tá? E elas iam pra chamar as pessoas, quando tava, por exemplo, um grande clamor. Elas começavam a tocar a campainha. Quando a gente saía pra atender, não era ninguém. E era muito perto, não tem como alguém ter corrido, sabe? E essas bruxas, elas ganhavam esse tipo de poder com uma coisa. Ali onde eu estava, nessa base missionária, tinha uma universidade perto. E essa universidade tinha muitas mulheres, né, que buscavam aí fazer abortos, porque ficavam grávidas, queriam continuar a faculdade. E aí essas bruxas se ofereciam, por exemplo, para fazer o aborto de forma clandestina. E ficavam com o feto. E comiam. Bebiam sangue. Então, elas ganhavam um nível de poder diferenciado, tá? Diferenciado. Então, por conta disso, elas saíam, tá? Elas saíam do corpo, atormentar as pessoas. E aquele bairro, você não tem noção da quantidade de gente que se matava do nada. Mas era porque elas atormentavam as pessoas. Eram espíritos humanos. Essas fortalezas precisam ser quebradas. É por isso que está escrito que a tua luta não é carnal, ela é espiritual, poderosa em Deus para derrubar barreiras e toda fortaleza de argumento contra o conhecimento de Jesus Cristo, levando todo o espírito humano cativo à obediência da palavra de Deus. Você nunca percebeu isso? Nunca percebeu isso? Então, começa a usar. Então, Deus começou a me mostrar muitas armas. Um dia ele falou, chega de apanhar, eu vou te ensinar a bater. Você já aprendeu. Comecei a bater. Comecei a bater pesado. Eu comecei a bater. Por quê? Porque a humilhação precede a honra. Quem não sabe ser humilhado, quem não sabe ser perseguido, quem não sabe passar por perseguições, não vai ser levantado. Então, na realidade, o papel da igreja em cada geração é diferente. E o nosso papel hoje é aprender a ganhar autoridade no mundo espiritual através da humilhação, suportando críticas, suportando perseguições e falando assim, eu não arredo o pé porque essa casa é do meu pai. Se tiver alguém que sair, é o filho das trevas, não o filho da luz. A casa é do meu pai, eu fico aqui. Ponto. A casa do meu pai e eu não saio de sua presença. Não saia da presença de Deus por causa dos filhos do diabo que estão tentando te tirar de lá. Porque eles querem que você saia. Eles querem que você saia. E Deus começou a me mostrar 12 principados. Quando chegou a época de Lilith, gente, eu acordava e dava de cara com ela assim, ó. Eu lembro como se fosse hoje. Assim, na beira da minha cama, em pé, olhando pra minha cara. Olhando pra minha cara. Foi, gente, vocês não têm noção. Cada um dos 12 tronos. E o Senhor me falou, eu estou preparando as suas mãos. Você vai libertar muitos cativos em meu nome. E eu vou te colocar numa posição de honra. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E ele fez isso com alguém que outrora tinha sido humilhada.
uma mãe solteira que nunca se casou. Porque quando eu decidi voltar para o caminho do Senhor, eu conversei com o pai do meu filho, que a gente ia se casar, ele decidiu não seguir ao Senhor. E eu terminei. Porque o Senhor falou. O Senhor falou, não é esse. Não é esse. Estou sozinha até então, estou há muito tempo solteira, em consagração a Deus. Sem ninguém me tocar, solteira. Por quê? Porque eu estou esperando nele. Porque tem coisa, gente, que você, dependendo de onde Deus quer te levar, Deus quer que você fique como? Deus quer que você fique um tempo só. Eu já expliquei sobre isso pra vocês. Às vezes você tá achando assim, solteira, não sei o quê, que é porque, nossa, por que você não casou? Vamos orar pra você casar. Você nem sabe se é Deus que quer que você case naquele tempo. Sabe por quê? Você não precisa fazer sexo com um montão de gente, não. Basta fazer sexo com um estragado. A quantidade de demônio que tem naquele homem foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, aquela pessoa não sabe, mas às vezes aquele homem teve muitos relacionamentos. E aí o que Deus faz? Deus pega e te ajuda. Ele fala, olha, agora ninguém. E aí o que ele faz? Ele vai e começa a te limpar, começa a limpar o teu DNA, tá? E você tá tudo bem. Então, assim, esse é o momento de ficar solteiro, gente. Tem igreja que eu vou, né, e tal, e é muito engraçado, e as pessoas sempre pedem e tal, pra eu fazer oração, tal. Aí vira e mexe, mas e o casamento, né, e tal. Deus tem promessas pra nós, mas ele tem tempo. Então, tipo assim, esse é o tempo que eu preciso. Tá chegando, vocês vão ver. Mas eu preciso estar solteira. Eu precisei passar esses anos todos solteira. Por quê? Para poder entrar no nível de batalha espiritual que Deus vai me colocar. Isso foi um pedido para ele. Isso é um pedido dele para mim. Na verdade, ele disse para eu fazer isso, tá? Então, eu estou fazendo isso, estou respeitando. Por quê? Porque eu quero. Eu quero a glória da segunda casa. Eu quero receber a minha coroa e a minha recompensa, o meu galardão. Deus pediu para que eu ficasse assim. E eu estou obedecendo, assim como Paulo obedeceu. Mas diferente de Paulo, Deus me casará, né? Mas eu estou obedecendo. E aí, o que acontece? Os casados, muitas das vezes, né? Casais de apóstolos. Olha, gente, apóstolo. Olha, somos um casal, bispos, não sei quantos anos. E a eles não é entregue o conhecimento que Deus me entregou. Eles não sabem aquilo que Deus me entregou. E isso deixa muitos deles bravos, né? Mas não é porque eu sou assim. É simplesmente porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele simplesmente usa os improváveis, aqueles que foram humilhados, para mostrar para os outros que é poder dele. E aí ele fez isso comigo. Então, se Deus está trazendo para você um novo tipo de unção, se Deus está trazendo para você uma nova história, entenda e comece a viver e aproveitar a tua solteirice. Porque enquanto você é solteiro, existem coisas que você pode fazer para Deus que é diferente de quando você está casado. Quando você está casado, você precisa cuidar do teu marido e dividir o tempo para algumas coisas. Se eu estivesse casado agora, eu não iria conseguir cumprir aquilo que Deus está me mandando. Tudo tem seu tempo. Pai, esteja com elas, esteja revestindo elas com a armadura do amor e com firmeza para romper barreiras espirituais, para derrubá-las e para ser vencedora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, não é pela força, pela violência, nem pelo gritar, mas é o poder das palavras que a gente libera, que estão de acordo com a vontade de Deus. Acontece e ponto final. E ponto final. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Shalom, shalom, shalom.